Olá, você de casa, amigo telespectador, como vai? Tudo bem com você, né? Pois é, a partir de agora, programa Mais Saúde, programa que é feito com a sua participação através do nosso telefone. É sempre, claro, com um tema médico importante sendo discutido aqui na programação da nossa NTV. Eu falei do telefone, você participa através do 3821-4488 ou então através também do nosso WhatsApp, 99947-4515. Obrigado você pelo carinho, pela sintonia. Programa que é feito, é claro, para você. Bom, e também agradecendo aqui o pessoal da Floricultura Apolo, que hoje muito gentilmente nos está nos presenteando aqui com esse belo arranjo, orquídea Cymbidium. É uma orquídea natural, um arranjo bastante bonito, né? Floricultura Apolo fica na Major Gorte, 1025, telefone 3822-2200, e arranjos florais belíssimos como esse que você encontra na Floricultura Apolo. Bom, nosso primeiro bloco nós estamos recebendo aqui o Dr. Thales Henrique Caixeta, que é neurocirurgião, e em época de Olimpíadas, principalmente aqui no nosso país, no Brasil, Rio 2016, não poderíamos deixar de falar, aliás, é claro, dos traumas causados em atletas. Por isso nós convidamos aqui o Dr. Thales para falar para a gente sobre esses traumas. A gente tem visto aí muito aí atleta, choque de atleta, alguns machucados, e a questão da cabeça desse atleta, como é que fica? Quando ele bate a cabeça, do pescoço para cima, como é que fica a situação? Tem como prevenir alguns traumas quando o esporte é coletivo, por exemplo? Por isso nós convidamos o Dr. Thales. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem, graças a Deus, né? Edvar. Boa noite, Edvar. Boa noite, telespectadores. E tem acompanhado aí os Jogos das Olimpíadas, doutor? Sim, a gente como esportista, fã, de esportista, né? A gente tem acompanhado aí os Jogos, né? E durante a semana teve, assim, vários assuntos, né, envolvendo a especialidade da gente, né, em discussão, principalmente relacionada a trauma envolvendo os atletas, né, durante as suas práticas esportivas, né? E hoje o trauma é só da seleção feminina, que infelizmente não passou para a próxima fase, né? Perdeu nos pênaltis ali, cara, mas Infelizmente, né, Edvar, nem sempre é o resultado, a derrota faz parte do esporte também, eu acredito que vai ser superado aí com bronze, né, se Deus quiser. Agora, nos esportes coletivos, ou mesmo esportes individuais, onde é o contato direto aí entre um atleta e outro, algumas lutas, como o judô, por exemplo, pode acontecer alguns traumas, né? É sobre isso que a gente vai estar conversando aqui hoje, doutor. De que maneira esse atleta pode prevenir traumas, principalmente o trauma na cabeça? De modo geral, né, a questão da ocorrência do trauma crânioencefálico é algo muito frequente, né, na prática desportiva. Quando a gente vai falar de prática, principalmente de esporte de contato, praticamente todo, por exemplo, esporte de contato a gente tem como boxe, taekwondo, então praticamente toda vez que a pessoa vai disputar uma luta, ela vai sofrer um certo tipo de traumatismo. A gente entende como trauma crânioencefálico todo trauma que você pode ter um potencial de lesão. Não necessariamente a pessoa precisa perder a consciência, precisa ter uma hemorragia, às vezes, do nariz, do ouvido, para poder significar um trauma, né? A pessoa pode ter traumas pequenos, de forma repetida, que podem ter consequências danosas a curto, médio e longo prazo, que é uma coisa que a gente pode falar. Eu trouxe até alguns diapositivozinhos. Mas, de forma geral, a ocorrência do trauma crânioencefálico é praticamente, às vezes, impossível de ser prevenida em algumas modalidades. Elas precisam ser o quê? Minimizadas. Então, por isso que aquele uso do capacete, como, por exemplo, no boxe olímpico, exige ali o capacete, no taekwondo, toda aquela proteção ali no peito do atleta, na cabeça do atleta. Sim. Tomamos, por exemplo, questão, por exemplo, do boxe, né? Toda vez que você tem o contato da luva, né, a mão com a aceleração, né, aquilo tem um peso com aceleração, aquilo quando vai ter o contato, né, com o rosto da outra pessoa, aquilo vai ter uma descarga de energia. Quando a gente tem essa descarga de energia, o que acontece? Um alvo estático ali, né? Sim. Então, na verdade, mesmo que a pessoa, estiver usando o capacete, né, vai ser transferida energia.
O capacete ele serve para quê? Ele serve para poder absorver parte daquela energia cinética que foi gasta ali. Impacto, né? Então, assim, mesmo usando o capacete, dependendo, a pessoa pode ter um trauma significativo. A pessoa pode ir, por exemplo, para nocaute, né, que é a palavra técnica que a gente utiliza nesses... Pegou ali, às vezes, na ponta do queixo. Sim, aí não tem jeito. Estando ou não usando capacete, você vai ter um trauma significativo. Então, na verdade, a medicina desportiva é um ramo da medicina que hoje estuda muito a relação, por exemplo, de segurança com os atletas e a prática dos seus esportes. Então, hoje em dia tem-se muito em voga o termo concussão. Concussão, o que é concussão? Concussão seria o traumatismo crânioencefálico, o traumatismo cerebral em caráter mínimo. A gente pode entender por essa concussão o quê? Uma perda de contato. Então a pessoa, por exemplo, quem acompanhou, por exemplo, o judô durante a semana, né? Teve um atleta que ela teve ela foi submetida a uma asfixia, né? Existe um golpe no judô que você pode asfixiar a pessoa através do kimono, né? Essa atleta, você percebia, né, no vídeo, visualmente, na hora que ela perdeu o contato. A luta foi paralisada naquele momento. Mas correu-se um risco naquele momento, né? A pessoa, por exemplo, ela... Faltou oxigenação no cérebro. Faltou oxigenação, a pessoa não teve... Ela, como atleta profissional, ela deveria ter feito o quê? Ela deveria ter interrompido a luta antes de chegar naquele ponto. Ela não interrompeu, foi necessário o quê? Pessoas que estavam externamente terem percebido a situação para poder provocar. Então foi uma situação de risco. Essa atleta, né, como ela teve uma perda de consciência, teoricamente... Suponhamos que ela tivesse, por exemplo, passado por uma luta seguinte. Essa atleta ela teria que ter sido eliminada, né, completamente daquela disputa por causa dessa perda de consciência. É uma conduta antidesportiva, seria? Não, é por questão de segurança realmente. Quando você tem, por exemplo, vamos transferir para um esporte mais perto um pouco da realidade da gente. O futebol. Então, temos um jogo de futebol onde você tem um atleta que se choca com outro atleta e ele tem uma perda de consciência. Ele bate a cabeça, cai desmaiado. Fica ali 2, 3 segundos desconexo. Esse atleta ele não tem condições, do ponto de vista médico, de retornar mais. Mesmo não perdendo, às vezes, a consciência, por exemplo, a pessoa cai, ele fica confuso, desorientado, ele não responde as perguntas, você tem perguntas que você faz de forma técnica, ele não responde isso, essa pessoa, teoricamente, ela tem que ser retirada da prática. E removida, se for o caso, para um Sim, hospital, nesse para fazer caso, os exames necessários, né? Uma coisa que é interessante com relação à lesão, por exemplo, de atleta de futebol, né? Quando a gente vai a um campo, a gente imagina que às vezes as lesões que são mais frequentes, né, em atletas de futebol, lesões graves, sejam lesões relacionadas a joelho, a tornozelo. Não. Ali, né? Hoje, mais de 50% das lesões graves envolvendo atletas de futebol são traumas crânioencefálicos. São jogadores que você tem que, às vezes, levar para o hospital. Recentemente, se eu não me engano, um jogador do Atlético teve que ser retirado do campo, ficou 2 semanas afastado porque teve uma hemorragia. Então, durante uma cabeçada, a pessoa... Então, são coisas, às vezes, que não saem, né? Nem cai, às vezes, assim, ao público, mas a gente, como está no meio, a gente tem acesso a esse tipo de informação. Então, são coisas que infelizmente, pode ocorrer. E você, como médico, se você, por exemplo, trabalha nessa área, você tem que tomar aquelas medidas, às vezes, que são necessárias para poder evitar um dano maior. Então, o jogador caiu, está desconexo, perdeu o senso de orientação no tempo, espaço. Essa pessoa ela não tem condição mais de continuar por segurança, ela deve ser retirada do jogo. Bom, e aí fica até a dica, né, para os boleiros aí de final de semana, tomar bastante cuidado nesse sentido. Às vezes pode acontecer, você vai dar uma dividida ali, bate a cabeça, às vezes com o seu próprio companheiro ali de equipe, bateu a cabeça ali, caiu, se tiver algum tipo de problema, lógico, tem que buscar alguma orientação médica para não deixar que isso depois, com o passar do tempo, possa prejudicar essa pessoa, né, doutor? Sim, você tem sinais que são ali imediatos. Né? Por exemplo, a questão da perda de consciência. Está praticando qualquer atividade esportiva. Skate, parkour. Né? Então,
práticas radicais, né? Então o que acontece? Caiu, perdeu a consciência. O mesmo ciclismo. É médico, a gente já viu ciclista. no ciclismo agora nas Olimpíadas, atleta caindo. Sim, a holandesa, né, estava em primeiro lugar na corrida de estrada, né, teve um trauma gravíssimo, né, inclusive com fratura de 3 vértebras cervicais, né, porque associado ao trauma craniano você pode ter o trauma raquimedular também, né, que foi o caso, por exemplo, dessa atleta. Pescoço ali também, sim, né, no pescoço, sim. Né? Então, perda de consciência, sangrou o ouvido, nariz, sangrou pela boca, confusão mental. Opa, já acende, opa, aí tem algo olha, errado, né? são sinais assim que a pessoa precisa ser removida a um centro médico, né, e ser submetida a uma avaliação, né? Então são coisas assim, para quem são os atletas amadores, e se por acaso isso acontecer, não continua não, né? Pega essa pessoa, retira, né? A melhor coisa que faz é tomar esse cuidado. Bom, nós estamos aqui batendo papo com o Dr. Thales Henrique Cacheta, neurocirurgião. Falamos aqui, é claro, da questão dos traumatismos na cabeça, relacionados aí à questão do esporte. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalinho, já a gente volta. Tem algumas imagens aqui que eu até gostaria de colocar no ar aqui. O Dr. Thales vai explicando para a gente o que pode provocar todo esse trauma quando você bate com a cabeça, enfim, quando está praticando algum tipo de esporte. Vamos ao intervalo, já, na volta nós continuamos aqui com o nosso bate-papo com o Dr. Thales Henrique Cacheta, neurocirurgião, atende no Hospital Imaculada Conceição. Muito bem, estamos de volta. Mais saúde para você. Ligue, participe com a gente, 3821-4488, ou então faça a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 999474515. A gente estava batendo um papo aqui no primeiro bloco, ainda continua batendo esse papo com o Dr. Thales Henrique, que é neurocirurgião, em época de Olimpíadas aqui no Brasil. Doutor, inclusive o senhor até, muito gentilmente, nos traz aqui algumas imagens. Eu queria que o senhor comentasse com a gente, em cima dessas imagens, o que provoca uma lesão no cérebro da pessoa quando ela acontece desse choque, quando ela está ali naquele esporte de contato e acontece algum tipo de problema. Adriana, por favor, já pode colocar aí para a gente? Queria que o senhor explicasse para a gente o que acontece. Ali é um cérebro normal, doutor? É um crânio normal, nessa imagem, isso é uma tomografia, né? Esse era um rapaz de 22 anos que estava jogando uma partida de futebol de salão. E ele era um rapaz extremamente habilidoso. Volta, por favor. Era um rapaz extremamente habilidoso, né, e resolveu passar por cima da bola. E caiu, né? E aquilo que a gente observa na parte superior da imagem, aquilo é uma fratura. Né? Então ele teve uma queda. No osso, sim, né? Uma rachadura no osso do crânio ali. Jogando futebol de salão. Então a pessoa caiu, teve uma perda de consciência transitória, durou ali alguns minutos, né? Voltou e continuou jogando. Né? Pode passar as imagens, por favor? Essa pessoa não procurou, a princípio, assistência médica. Pode passar, por favor? Pode passar. Pode passar, por favor, essa imagem. Esse aqui é movimento, né? Isso, pode passar. Bom, são algumas imagens do Dr. Thales. Isso, essa imagem, a pessoa não procurou a assistência médica. E dá para ver ali claramente uma lesão, né? Isso exatamente. O que a pessoa teve? A pessoa teve uma hemorragia cerebral, né? Então, essa pessoa depois foi para casa, chegou em casa, começou a passar mal, com dor de cabeça, náuseas, vômitos. Né? Somente um tempo depois que essa pessoa, né, foi levada por terceiros à assistência médica. Mas então, aí pode ser tarde, doutor? Sim, exatamente tarde, né? Essa a razão do alerta. Porque quando você está disputando a prática desportiva, você tem um acidente, uma perda de consciência, essa pessoa tem que ser prontamente removida a um serviço de emergência, porque essa pessoa pode ter uma lesão como essa. Nesse caso específico, a pessoa teve hemorragia, essa hemorragia ela cessou, né? Mas poderia ter tido consequências mais graves, mais danosas. Né? Poderia afetar a parte do cérebro ali. Né? Sim, essa pessoa poderia ter tido, nesse caso, né, o próprio organismo da pessoa conseguiu parar,
né? A hemorragia foi uma hemorragia pequena, mas que se porventura tivesse sido às vezes um vaso mais calibroso, teria sido uma hemorragia maior, essa pessoa poderia ter morrido em casa quando tivesse chegado lá, né? Bom, Próximo, por favor. Tem alguns outros aí, Adriana? Tem Pode outros, soltar, por favor. Acredito que tem outros. Pode passar. Ele está mostrando as áreas do cérebro que são afetadas. Isso, né? isso é uma outra imagem, né, relacionada daquele mesmo paciente que eu tinha falado, do futebol de salão, né? Então a pessoa teve uma hemorragia. Então, quando a gente pega essa imagem, na parte central, a gente consegue observar uma mancha branquinha, né? Aquilo ali, o que é? Aquilo é um sangramento. Né? Então, foi um sangramento que a pessoa teve em decorrência, né, de um trauma durante uma prática desportiva banal, né? Um mero jogo ali de futebol de salão. Doutor, aí nesses casos aí, o que é? É cirurgia? Não, nesse caso, especificamente, o tratamento é medicamentoso. Né? A hemorragia, graças a Deus, foi uma hemorragia de pequeno volume, né? Que a gente consegue tratar, graças a Deus, de forma assim, conservadora, né? Através de medicamentos, né? A pessoa melhora. Mas é por isso que a gente estava comentando aqui, né? Procurar o quanto antes um auxílio médico é extremamente importante. Né? Exatamente. Acho que tem outras imagens. Não. Poderia voltar à segunda imagem, por favor? Tá. Bom, nós estamos recebendo aqui. Enquanto isso, a gente lembra você, amigo, pode participar conosco, 3821-4488. Essa, né, doutor? Isso, exatamente. Isso. Obrigado. Essa imagem, ela ilustra bem o que acontece no que a gente chama de head shaking, né? Que, na verdade, o que é? O balanço que acontece quando a pessoa tem uma concussão. Concussão é o grau mínimo que a gente tem de lesão cerebral quando a pessoa tem um trauma. Né? Então, o que acontece? A pessoa cai, a cabeça ela faz um movimento para frente e para trás. Esse movimento envolve forças de aceleração. E o cérebro, ele é mole. O cérebro, a consistência do cérebro é como se fosse um pudim mais consistente. Eu costumo fazer esse tipo de comparação. É um pudim que está dentro de uma caixa rígida. Então, quando a pessoa tem um trauma e essa cabeça chacoalha rápido, o que acontece? O cérebro vai bater nas paredes internas, né, dos ossos cranianos e vai produzir o quê? Hemorragias. Então, isso é o mecanismo, né, da concussão. Essas hemorragias são hemorragias que são, às vezes, mínimas, pontiformes, causam pouquíssimas consequências, às vezes, ali imediatas. Às vezes a pessoa fica tonta, às vezes a pessoa fica desorientada, às vezes a pessoa não sabe onde está, não reconhece quem está perto, mas é um sinal que teve um trauma craniano. Essa pessoa que teve isso, ela tem que ser prontamente retirada da prática desportiva e encaminhada a um serviço médico. Bom, nós estamos falando da questão do esporte, mas em muitos casos também, dependendo do jeito que a pessoa escorregar em casa ali e bater com a cabeça. Sim, o mecanismo é similar, né? O mesmo diapositivo a gente poderia ilustrar, por exemplo, a razão de se usar, por exemplo, um encosto num carro para evitar colisão. Porque aquele mesmo diapositivo, por exemplo, a questão do movimento em flexão, que é para frente, e extensão, a pessoa pode ter lesão da coluna cervical. Coluna, né? Sim. Então, quando a gente envolve forças, né, então você tem traumas de alta energia, skate, bicicleta, moto, carro, até mesmo futebol, criançada o mecanismo é mais ou menos o mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado. Né? Bom, e tudo isso agora estará acontecendo a jornada de medicina aqui no Triângulo Mineiro, medicina esportiva, vai estar acontecendo em Uberaba, doutor. Vai ser discutido também em relação a toda essa sistemática desses traumas? Sim, é com uma grande satisfação, né, que a gente vai participar, né, da primeira jornada de medicina desportiva do Triângulo Mineiro. Né? Essa jornada vai ser promovida pela Uniub, pela Universidade de Uberaba. Né? Nós somos convidados para representar Patos de Minas, para poder falar principalmente da questão do trauma crânioencefálico, né, na prática desportiva e outras razões neurológicas, né, que a gente pode ter retirado do atleta da prática desportiva também cotidiana. Né? Então, essa jornada vai ser realizada no sábado. Né? Se porventura alguém tiver interesse depois, pode entrar em contato, eu posso passar
mais detalhes do local que vai ocorrer, os horários, né? É indicado também para todas aquelas pessoas que trabalham com a questão da saúde, mas também no meio esportivo, né? Ficarem mais atentos a Sim, isso aí. não necessariamente somente médicos, né? Médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, né? E aqueles profissionais que lidam diretamente também com o esporte, né? Seria importante a presença de alguns também, que é uma forma de aprender a identificar, né, lesões com potencial às vezes mais grave, que precisam de uma avaliação mais especializada, às vezes mais urgente. Eu já vi em casos, doutor, que o goleiro, né, o goleiro vai subir ali, tá, para fazer a defesa e acaba batendo com a cabeça na própria trave. Já vi casos assim de a gente tá jogando bola aí no dia a dia, e é perigoso também. E nesse caso é perigoso também. Na verdade, o goleiro em si, né, ele apesar de ser uma posição relativamente privilegiada em certos momentos, né, mas você tem muito contato físico, né, frequente ocorrência de quedas. Né? Então, às vezes, você tem algum tipo de mecanismo, às vezes de alavanca, né, que o atleta passa por baixo do goleiro e cai. O goleiro, geralmente, ele cai sem qualquer tipo de apoio. Um mau jeito, né? Caindo de mau jeito, pode lesionar também até o próprio pescoço. Sim, é frequente a ocorrência disso. Né? O atleta que ocorreu isso foi o goleiro do Atlético, né? Que teve trauma facial, teve que ser operado. Né? Foi o Giovani, né? Que era o goleiro do Atlético durante parte desse ano. Né? Então, ele sofreu um trauma, né? Com um contato físico, né? Nesse sentido. Aí leva todo um período de recuperação, às vezes o caso tem que ser cirúrgico, né? Tem que ser cirúrgico e leva um tempo maior de recuperação. Dependendo do caso, né, realmente não tem outra alternativa senão a via cirúrgica. Em determinados casos, doutor, o atleta ali pode lesionar também o pescoço ali, a coluna? Frequente a ocorrência, né? Você tem casos onde você tem, por exemplo, choques direto no rosto, que acontece esse mecanismo, né, de flexão e extensão. Né? E existem esportes que o mecanismo também é diferente. Então, no caso, por exemplo, o rugby. Né? O rugby, os telespectadores, não sei se puderam acompanhar um pouco. Né? Então, no rugby, né? Por exemplo, existem muitos choques que são choques frontais. Né? Então, o atleta ele faz o que a gente chama de carga axial, né? Comprime de cima para baixo, onde pode ocorrer, por exemplo, a questão de hérnias de disco traumáticas. Né? O rugby, para as pessoas entenderem um pouco mais, é como se fosse um futebol americano, que usa toda capacete e tudo. O rugby é um esporte de origem em inglês, né, que antecede o futebol, onde você tem uma bola que é elíptica, né, oval, onde pode ser jogado tanto com a mão quanto com o pé. Frequentemente mais com a mão. Né? Mas você tem muito contato físico. É um pouco né? parecido com aquele futebol americano lá que eu já tentei entender uma vez e não consegui. É um esporte bom, mas é um esporte de contato. Então, quando você tem um esporte de contato... Muita regra, muita coisa que você não... A gente já é acostumado com o nosso futebol, né, doutor? Aí acha que é mais ou menos parecido, mas não é bem diferente, é complicado. Já fiz reportagens até, inclusive, falando a respeito. Eu tentei entender, eu confesso. É difícil, não dá para entender. E aqui em Patos tem muitos praticantes. Tem um pessoal daqui, até mandar um abraço para o pessoal que pratica rugby aqui em Patos. O rugby é um esporte consagrado no mundo. Né? É interessante que é o terceiro maior evento, né, no mundo com audiência do rugby. Né? Você tem a abertura das Olimpíadas, a Copa do Mundo e depois vem o Campeonato Mundial de Rugby. Então, é um esporte assim, que é muito interessante. Agora, causa algumas lesões se não tiver, às vezes, o preparo adequado. No Brasil, o pessoal gostou, foi mais futebol mesmo. Né? Mas tem que ser jogado com bastante cuidado. Outra coisa que eu me lembrei aqui, doutor, que pode causar trauma, a gente está falando de futebol, mas assim, aquela cotovelada no basquete, pode acontecer uma cotovelada. Sim, você tem os traumas que são acidentais. Né? Toda vez que você está disputando um esporte, você tem que ter ciência que aquilo ali... Quando existe, às vezes, o contato, pode ocorrer acidentes. Isso é uma coisa que é normal. Daí que você tem que ter, entendeu, esses mecanismos que detectam lesões potenciais. Então, mesmo no basquete, mesmo em outros esportes, onde você tem contato, e esse atleta ele perde a consciência, fica confuso, desorienta, você tem que pegar e tomar as providências adequadas para poder retirá-lo e ser examinado de forma adequada. Por isso que tanto o futebol, a gente está falando de futebol, porque é lógico, mais costume com o futebol, todo esporte tem sua regra.
né? Tem sua regra e visa justamente isso aí, para que não lesione ali o companheiro, para que não lesione ali aquele colega, na verdade, que está ali, né, disputando, é uma disputa, lógico, mas é um colega, é um companheiro, né? Fazer o possível para não machucar esses companheiros. O que é chamar de fair play, né? O fair play é justamente assim, é você ter uma forma, né, de você tratar da melhor forma possível aquela pessoa com quem você está disputando, né? E existem coisas que ficam acima da vitória, né? Então, é verdade. A vitória é importante, sim, mas essa vitória, quando é conquistada com dignidade e honra, ela é melhor ainda. Aquela né? medalha ali, com certeza, tem um peso muito grande, seja ela independente de se é de ouro, se é de prata, se é de bronze, né, para o atleta, mesmo para os demais atletas também, que não sejam atletas profissionais, mas que tem que ser resguardado, principalmente a saúde dele. E uma coisa que cabe salientar também é que o trauma, não necessariamente só o trauma agudo, o trauma momentâneo, pode ter consequências, né? Nós temos as consequências dos traumas falou, né? De repetição. Como é o caso do boxe que nós comentamos aqui, né, no início. Né? A gente tinha comentado aqui no início, por exemplo, existem práticas esportivas onde o trauma de repetição causa consequências. Então, o boxe, o MMA, o taekwondo, até mesmo o futebol hoje em dia está sendo muito questionado. Então, a ocorrência de microlesões cerebrais na prática desse tipo de atividade esportiva está sendo averiguado, né? Hoje existem doenças que são bem estabelecidas relacionadas a essa prática do desporto. Então, tivemos personalidades mundiais, como, por exemplo, o Muhammad Ali, né? O Maguila pode se encaixar nesse caso? O Maguila, né? Então, são pessoas que hoje, né? O Muhammad Ali faleceu recentemente, mas, por exemplo, o Maguila hoje ele sofre das consequências relacionadas a um tipo específico de demência, né? Que é chamada demência do boxer, né? Ou do boxer, né? Que é uma doença que é causada por quê? Por microlesões cerebrais repetitivas durante anos e anos e anos. Outra personalidade, inclusive até saiu na mídia geral, foi a do capitão, né, de 62, o Bellini. Né? Então, o Bellini, quando ele faleceu, o cérebro dele, inclusive, foi doado, né, para o instituto, né? Lá da Universidade de São Paulo, para poder ser estudado, porque ele sofria dessa doença já há anos, inclusive ele já estava fora da mídia, muito que ele não tinha condições de qualquer tipo de declaração, né? E só depois que ele faleceu, que a família, né, havia se pronunciado com relação ao problema que tinha ocorrido, né? E a gente sabe que isso aí pode ter tido alguma relação, né? A prática esportiva ela é sempre importante e sempre vale a pena, né, para a questão da nossa saúde, mas é claro, vamos agir com calma, com cautela, com total segurança, para não, né, ocorrer nenhum tipo de problema depois. Doutor, a Mara está parabenizando o senhor aqui pelo tema, achou bastante interessante. E a gente, é claro, também agradece aqui a sua presença, a sua participação. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Sempre solícito, né? Conosco. Obrigado. Sempre às ordens. Obrigado pela sua presença, a sua participação aqui no programa Mais Saúde. E a gente vai para o intervalinho e já na volta nós vamos estar conversando com o doutor João Alberto, que é alergista. Nosso tema será alergias no inverno. Vamos ao intervalo, já, mais saúde para você. Muito bem, estamos de volta com você, programa Mais Saúde, sempre com temas importantes. Esse é o nosso bate-papo semanal, trazendo informações para a sua saúde aqui no nosso programa. Só a título de informação, o Dr. Thales até conversava com a gente aqui agora há pouco, me lembrava que amanhã, portanto, a partir das 19 horas, lá no estádio do Mamoré, estará acontecendo uma assembleia da Associação Verde Vivo, para a eleição da nova diretoria. Essa associação, na verdade, ela irá manter aí as atividades do Esporte Clube Mamoré, principalmente na questão das categorias de base, e a Assembleia está aberta, então, a toda a comunidade. Bom, continuando, é claro, falando a respeito de saúde, nós estamos recebendo aqui o Dr. João Alberto de Barros Ribeiro Filho, que é alergista, atende na Med Center, aí na Rua Deiró Borges. Essa época agora, pai e mãe sofrem bastante, principalmente com alergia de filhos pequenos. Sobre esse tema nós vamos estar conversando, doutor João. E é verdade, né, doutor? Porque épocazinha complicada para quem tem alergia. Tudo bem com o senhor? Boa noite. Tudo bom, Edvar. Primeiramente, é um prazer estar aqui compartilhando esses conhecimentos com vocês.
Essa época do ano é uma época bem complicada para os pacientes alérgicos, né? É a época que os pacientes são pós à prova de fogo. Bom, e em cima dessas alergias, lembra principalmente a tal das ites. Oh, meu Deus, é renite, sinusite e por aí vai. Tem como evitar tudo isso, doutor? Sim, tem como. Primeiramente, a gente tem que saber o que é uma rinite, né? A rinite é a inflamação da mucosa nasal quando a gente entra em contato com determinados alérgenos. Quais são esses alérgenos? No caso, são os ácaros, epitélio de cão, gato, fungo de ar-condicionado, sementes, pólens, e acaba que ocorre todas as ites, né? A rinocinusite, a conjuntivite alérgica, e os cuidados são o quê? Primeiramente, o controle ambiental. Ter uma casa bem arejada, ter todo um controle adequado para que o paciente não sofra. Em relação também à questão, vamos puxar um tema específico aqui, questão da asma. A criança ela já nasce asmática? E o que advém essa asma? Já é consequência do meio que ela vive ou já é problema genético dela? A asma é uma doença genética, né? Apesar que o meio também propicia o início dela. A asma nada mais é que a inflamação dos brônquios quando os pacientes entram em contato com determinados alérgenos. E um dado interessante é que 70% dos asmáticos possuem rinite, mas não necessariamente quem possui rinite tem asma. E aí, todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. O ideal é que o paciente faça um tratamento preventivo para a asma. Comece a cuidar dessa asma em setembro, outubro, novembro, para que nos meses do inverno seja tudo ok. Como é que essa mãe ela percebe que a criança está tendo algum problema asmático? Geralmente ocorrem sibilos, chiados, né? A falta de ar, a dispneia. E é bem característico mesmo. Os pais ficam desorientados, levam nos prontos atendimentos. É onde os prontos atendimentos têm o maior volume de crianças com asma. Uhum. Pois é, aí nesse caso, levando até o pronto atendimento, fez o diagnóstico, a criança está com asma. Não precisa assustar, né? Tem tratamento, como é que é feito esse tratamento para o asmático? Primeiramente, a gente tem que tratar a atopia desse asmático. O que é atopia? A alergia desse asmático. Então, se o paciente tiver com asma, dispneia, cianose, falta de ar, primeiramente levar no pronto atendimento para que o colega que esteja lá atenda e faça o atendimento adequado. Segundamente, procurar um especialista, um alergista, um pneumologista, para que dê prosseguimento ao tratamento. E na maioria dos casos, aquela questão daquela bombinha, a gente vê muito aí com algumas crianças, nessa época de inverno, ela pode resolver o problema? Sim, a bombinha para o tratamento de emergência é um ótimo método, mas eu bato na tecla mais uma vez que o tratamento ideal é o tratamento preventivo. Uhum. A senhora falou da questão dos fungos, dos ácaros, né? Pegar aquele cobertorzinho que está guardado lá há muito tempo ali dentro do guarda-roupa, lavá-lo, colocar no sol, pode ser uma medida? Sim, pode ser. O ideal é que faça uso de capas antialérgicas para travesseiros. A gente passa uma média de 8 horas em cima do travesseiro. Então, um terço do dia a gente está em cima do travesseiro. Tempo, né? Muito tempo. E faça todo o controle ambiental. O que acontece nessa época do ano? A gente fica muito dentro de casa por causa do frio, né? E há uma multiplicação dos ácaros. Então, nós saímos de casa com temperaturas baixas e no meio do dia está 28, 29 graus. Então, essa oscilação de temperatura prejudica muito o paciente com rinite, com asma. Nós temos um exemplo dessa noite mesmo. Estava um calorão danado, veio aquela chuvinha que, graças a Deus, deu uma amenizada no calor, mas aí, para quem tem problema, já não é tão bom assim, né? Que esquenta, esfria. Piora muito, piora muito. Piora a situação bastante, né? Por isso que é importante a questão dessa prevenção que você estava falando. Eu falei em relação à questão de lavar o cobertor, lavar as roupas de cama, colocar no sol, mas tem outras medidas também que podem ser de extrema importância e ajudar para que a pessoa não tenha esses problemas alérgicos agora na época do inverno. Sim, manter a casa bem arejada, até umidificadores, uso de soro fisiológico no nariz, à vontade, ajuda bastante o paciente com rinite.
A gente tem que saber diferenciar, principalmente, muitos pacientes têm essas dúvidas, o que é a diferença entre a rinite alérgica e a gripe, né? É um fator muito importante. Mas tem uma diferença básica entre as duas? Sim, geralmente a gripe é causada por vírus, né? A gripe que aparece com sintomas, dor de cabeça, dor no corpo, febre, é aquela que te derruba, te deixa de cama 10, 15 dias. Mesmo fazendo o uso de um bom antigripal, você demora 5, 10, 12 dias para melhorar. Já a rinite não, a rinite ela é perene, ela ocorre várias vezes durante o ano. Está na casa do amigo, tem uma piora, vai para a casa da avó, tem outra piora, e o uso de um bom anti-histamínico melhora bastante esses sintomas. A questão da vacinação contra a influenza, né? Influenza, ajuda bastante também, né? Sim, ajuda. É um excelente método para a gente prevenir, né? E o ideal é que o paciente procure o seu alergista, faça os testes alérgicos e, se necessário, comece com o tratamento com a imunoterapia. O que é a imunoterapia? A imunoterapia vai estimular o corpo a produzir anticorpos contra os alérgenos que o paciente possui. Eu já vi alguns casos em que a mãe fala: meu menino não pode nem chegar perto desse ursinho de pelúcia. É porque ele está cheio de ácaro ali, né? Tem que evitar mesmo. Isso. O ursinho de pelúcia ele tem uma quantidade exagerada, exacerbada de ácaros, né? E nisso aí os ácaros produzem várias bolotas fecais que vai prejudicar o paciente alérgico. Aqui, quando entra dentro da narina daquele paciente ali, ele faz com que ele piore ainda mais a situação. Isso vai produzir a inflamação da mucosa nasal, igual eu te falei. O IgE, que são os anticorpos, vão brigar. A alergia nada mais é que uma defesa exacerbada do nosso organismo. E quando a pessoa está com muita coriza, doutor? A gente tem que, mais uma vez eu saliento que a gente tem que procurar o médico para ver se simplesmente é uma rinite ou mesmo uma consequência de uma rinite, como uma rinocinusite, uma gripe, uma faringite. A gente está falando aqui muito da questão do meio em que a pessoa vive, mas ela tem várias atividades que ela tem que evitar também, né? Ficar em ambiente fechado. Quem tem alergias tem que ficar bastante atento nesse sentido. 40% do tratamento do paciente alérgico das alergias respiratórias é um bom controle alimentar, sem sombra de dúvidas. Uhum. Uma boa alimentação ajuda? Sim, Fruta, sempre. Verdura? Sempre. Legume. Frutas, verduras, uma boa quantidade de vitamina D. Tá? Isso aí é sempre bom a gente salientar que a alimentação é tudo. Ingestão de líquido? Sempre. Nessa época do ano, vale lembrar que é um período pouco chuvoso, né? A nossa umidade é baixa. Com isso, o paciente alérgico sofre muito. O ideal, pelo menos entre 1 a 2 litros de água por dia, água de coco, deixando de lado os refrigerantes, os Gatorades. Cerveja não pensar, né? Cerveja não é líquido para poder, nesse caso. Não. Cerveja não. Tá certo. Nós estamos batendo aqui um papo aqui descontraído também com o Dr. João Alberto, que é alergista, e o nosso bate-papo é sobre alergias no inverno. Vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalozinho e já na volta nós vamos continuar, claro, com essa nossa conversa, dando dicas e informações úteis para você que tem alergia, que sofre com esse problema sério também aí, principalmente essa época de inverno, essa época terrível e triste aí para muitas pessoas. Intervalo, já na volta tem mais informações para você aqui no Mais Saúde. Estamos de volta com você, programa Mais Saúde, sempre com tema médico importante. E o nosso bate-papo continua com o Dr. João Alberto, que é alergista e atende na MediCenter, que fica ali na rua Deiró Borges. Tem até uma pergunta aqui, doutor, até a gente estava conversando aqui no intervalo. Por quanto tempo a pessoa pode usar um antialérgico? Depende. Não tem um tempo ideal ou adequado. Cada caso é um caso, né? A gente tem que olhar se é uma rinite aguda, crônica, porque o antialérgico pode ser usado para vários tipos de doenças. E tem vários tipos de antialérgicos diferentes também, né? Por isso que não se pode automedicar, né?
Sim, tem os antialérgicos de primeira geração, que é aquele antialérgico que te dá uma maior sonolência, né? E os de segunda geração, que são os mais modernos, que não te dão essa sonolência. Por isso, o ideal, mais uma vez, é procurar um alergista para saber qual antialérgico usar, em qual caso usar. Doutor, tem algumas pessoas que, quando tem alergias, ficam muito com os olhos muito vermelhos, parecendo ali uma conjuntivite. Já é consequência disso também? Sim, nós temos a conjuntivite alérgica, né? Que muitas vezes é uma decorrência da rinite. Então, o que o paciente deve fazer? Procurar um oftalmologista ou então até mesmo um alergista para ver, para constatar se é uma conjuntivite alérgica ou outra patologia oftalmológica. Em relação à questão de criança que adora, principalmente animal de estimação, cães, né? Nem se fala. Tem que evitar, né? Quem tem alergia tem que evitar. Evitar. É triste, né? Para a criança que gosta, a família que gosta, mas tem que evitar, né? Sim, evitar seria o ideal. Porém, eu acho que nós não temos esse direito de tirar os animais de estimação dos pacientes alérgicos. Ajuda até no tratamento de certos casos. Sim, a gente tem alergia geralmente ao epitélio do cão, ao epitélio do gato. O que é? A caspa que o cachorro e o gato levam. Então, no paciente, ao abraçar, ao brincar com o cachorro, com o gato, entra em contato com as vias aéreas superiores, piorando a asma, rinite, todas essas patologias. O ideal é que em animais de pequeno porte seja dado pelo menos um banho por semana, seja levado ao pet shop pelo menos uma vez por semana e evitar que suba na cama, e os de grande porte de 15 em 15 dias. Isso aí vai ajudar bastante na questão do tratamento da criança, mesmo do adulto, mesmo que tem problema sério aí de alergia, né? Isso. É uma dó, viu? Tem muita gente que gosta, adora, não tem jeito. Mas eu falo que o paciente alérgico, Edivar, ele vai viver normal. Ele vai tomar gelado, vai jogar futebol, vai ter animal de estimação, ele vai ter uma vida normal, porém com alguns cuidados. A questão do esporte ajuda também quem tem alergia? A questão da respiração, ajuda bastante? Sim, é uma pergunta bem legal, porque o esporte é bom a partir do momento que o paciente esteja bem. No caso da natação, está tendo as Olimpíadas agora, vai lembrar de um nadador nosso, Fernando Scherer, que era um paciente asmático, totalmente alérgico e ganhador de medalha olímpica. Então, sim, é sempre bom fazer uma atividade física desde que tenha orientação. A natação é sempre recomendada, então, nesses casos? Sim. A natação é recomendada igual a partir do momento que o paciente esteja bem. Se ele estiver bem, o paciente pode jogar bola, pode nadar, pode praticar qualquer atividade física. A natação é boa porque o paciente vai estar em contato com a água. Então, isso ajuda a umidade. E ajuda também na questão da respiração, né? Melhora a questão da respiração também desse paciente, né? Também. O paciente vai trabalhar a sua inspiração e a sua expiração. Principalmente o paciente respirador bucal, que respira com a boca aberta. Tem essa diferença também? Né? Sim, sim. Geralmente o respirador bucal tende a ter rinite alérgica. É mais propenso a isso? Sim, mais propenso. Mas tem como tratar também isso, doutor? Sim, através de uma boa fisioterapia respiratória, através de um bom profissional que esteja habilitado a fazer uma fisioterapia respiratória em acompanhamento com alergista. O paciente tende a melhorar. A questão da sonolência ali de alguns medicamentos, tomar bastante cuidado, principalmente quem vai dirigir depois, né? Sim, esses antihistamínicos de primeira geração, a gente tem que tomar cuidado, porque ele realmente ultrapassa a barreira hematocefálica, então ele vai dar um pouquinho de sono, e o paciente pode ficar com sono durante o dia, quem dirige. Então, o ideal é que ele seja feito somente à noite, né, com orientação médica para determinados tipos de patologia. Não tem cirurgia, o tratamento é medicamentoso mesmo e cuidados, né? Cirurgias existem, porque tem pacientes que têm pólipos nasais, que aí já entra a parte do otorrino, mas o tratamento da rinite, no caso, seria medicamentoso, controle mental e através da imunoterapia, que são as vacinas alérgicas. Você falou de vacina também. Manter aquele calendário de vacinação é extremamente importante. A BCG, enfim, outras vacinas que
que ajuda na questão da imunização, né? Sim, sempre ter esse controle junto com o clínico, junto com o pediatra, né? E, quando tiver oportunidade, fazer o teste alérgico, ver qual tipo de alérgeno está propiciando essas alergias respiratórias e fazer os tratamentos de acordo com cada paciente. A gente está falando da questão de inverno, mas também os cuidados devem ser tomados não só no inverno, mas os 365 dias do ano. Sim, a medicina não é uma matemática, né? Então, há uma maior prevalência no inverno, porém nós devemos tomar cuidado no verão, né? E é a melhor época do ano para a gente começar a fazer esse tratamento preventivo. Aí vem a questão, verão, ar-condicionado ligado em casa, ai, meu Deus do céu, refresca tudo, mas piora bem bastante a situação de quem tem alergias, né? Sim, o ar-condicionado é excelente, mas é igual o caso do cão, a gente tem que tomar determinados cuidados. O ideal é que haja uma higienização do filtro do ar pelo menos 2 vezes ao ano, seja do carro, seja do trabalho, seja de casa. Essa alergia provocada, no caso do ar-condicionado, a pessoa ela tem que tomar bastante cuidado, fazer aquela limpeza do filtro, né? Não ficar exposto muito tempo ao ar-condicionado também ajuda. Sim, o ar-condicionado ele tem uma quantidade enorme de fungos, de ácaros, né? Por isso há a piora do paciente alérgico, mas também devemos lembrar que o ventilador, se não tiver um cuidado, ele é prejudicial do mesmo jeito. Forma, né? Da mesma forma. Nós devemos limpar a hélice, até porque o ventilador ele tende a subir tudo. A poeira, né? A poeira. Outro detalhe importante também, doutor, o ar-condicionado ele tira a umidade do ar, né? Aí é necessário, quem tem alergia, colocar uma bacia com água, uma vasilhinha com água, um pano úmido também dentro do quarto? Sim, desde os nossos avós, né? Tem A gente essas já faz orientações. isso, né? Muito tempo, essa sabedoria popular. Sim, um nesse bom sentido. umidificador vai ajudar, ou até mesmo panos molhados debaixo da água, isso vai sempre ajudar a gente a ter uma condição melhor. Ainda mais nós que não estamos na umidade do mar, né? Então, isso piora um pouco. Nebulização para criança. Como que deve ser feito? Só com soro fisiológico, não vai prejudicar o bebê, né? Vai ajudar. Agora, caso seja um bebê sibilante, um bebê cheador, até mesmo uma criança, ela deve procurar o pediatra, um alergista ou o pneumo para saber qual a quantidade ideal dos medicamentos para estar fazendo esse tratamento. A mãe tem cuidado também na hora de fazer aquela nebulização, né? Sim, até porque para não ser feita de uma maneira incorreta, né? Porque os benefícios serão muito poucos. Ajuda na questão da criança respirar melhor, doutor? Sim, ajuda, né? Vai evitar a inflamação, vai ajudar com que haja uma melhor respiração. Bom, nós estamos aqui batendo esse papo aqui com o doutor João Alberto, falando a respeito de alergias durante o inverno, mas é sempre bom alertar você de casa, amigo telespectador, que quem tem alergia sofre não só no inverno, né? Durante o ano todo, por isso precisa tomar alguns cuidados, os quais nós estamos aqui batendo esse papo e passando para você de casa, amigo telespectador. Bom, nós já falamos aqui de várias alergias, asma, bronquite. Bronquite também, doutor. Esse é sério, né? Sério esse problema, né? Na verdade, hoje a bronquite é a mesma coisa que a asma, né? Nesses últimos consensos aí, a asma e a bronquite são sinônimos. Uhum. O tratamento é parecido. É o mesmo. O tratamento é o mesmo. Isso. Evitar, né, certos ambientes, enfim. E, em caso de dúvida, não hesitar, procurar um alergista. Tem teste de alergia para ser feito, né? Sim. Pode ser feito. Hoje em dia tem vários testes, né, para serem feitos. Tem os testes, os PRICs, né, que são com os inalantes, tem para alergia alimentar, medicamentoso. A gente deve mesmo procurar o especialista, o médico, para tirar todas as dúvidas. Esse teste pode ser feito a nível ambulatorial mesmo? Sim, a gente faz a nível ambulatorial, né? É feito no antebraço do paciente, é indolor, e de 15 a 20 minutos a gente já tem o resultado desse teste.
Bom, eu quero agradecer aqui a sua presença, a sua participação, espero ter contribuído para que as pessoas, né, de casa, os amigos telespectadores possam ter tirado um pouco de dúvidas em relação a isso. E tem outros assuntos também, tem alimentos que causam alergias, né, doutor? Tem várias outras coisas aí também que podem, enfim, fazer com que essa pessoa não tenha uma vida saudável. E ela tem que ficar bastante atenta também a tudo isso também. Sim, é uma especialidade nova, porém muito ampla. Eu espero voltar aqui mais vezes para a gente bater esse bate-papo legal. E, mais uma vez, agradecer a sua educação e agradecer a toda a equipe aí pelo convite. Obrigado, doutor. Doutor João Alberto de Barros Ribeiro, filho, alergista, atende na Med Center, na rua Deiró Borges, fica ali no finalzinho da Avenida Getúlio Vargas. Para quem vai sentido bairro Rosário, é só virar ali depois à esquerda, tá certo? Bem facinho, ele fica entre a Getúlio Vargas e a Padre Almir, tá certo? Bom, programa Mais Saúde volta na próxima semana. Você vai ficar agora com as principais notícias de Patos de Minas e também de nossa região. Obrigado a você pelo carinho, obrigado pela sintonia. Até semana que vem.